Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. No ar, o programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com o nosso programa Cultura Espírita, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro. Hoje estamos aqui com o nosso querido companheiro Geraldo Cardoso, né, que está substituindo temporariamente o César Reis, que está em viagem, e que vai emprestar da sua cultura, da sua boa vontade, né? Todos já conhecem ele do nosso blog da Internet do Bem. Então, aqui está o Geraldo para suas saudações, meus amigos. Alô, amigos, é um prazer estar de volta com vocês. E vamos, então, passar alguns minutos interessantes hoje. E temos também aqui o Joel Vaz, né? Com a sua agenda espírita, né? A sua agendinha, né? E para a saudação, né? Para os nossos amigos. Amigos queridos, companheiros desse trabalho que muito me alegra, que Jesus possa estar em vossos lares, agora e sempre. Bom, meus amigos, como todos sabem, o ICEB, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ele está já há algum tempo atuando na rua Ibituruna 53, lá no Maracanã, nos telefones 2224-1060, 2224-0736. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil é um centro de estudos e difusão da doutrina espírita, né? Sempre num processo analítico, esclarecedor, e como tal são providenciados cursos para todos os nossos amigos, para todos aqueles que têm interesse, né? Todos os sábados, das 9 às 11 horas, existe um curso sobre mediunidade. E depois das 11 horas até as 13 horas temos doutrina espírita. Esses dois cursos são ofertados pelo nosso querido amigo Silvio Cruz Portugal, que com o seu conhecimento, a sua didática, a sua cultura, ele está trazendo informações importantíssimas para aqueles que querem se envolver na doutrina espírita de uma forma sadia e conforme orientado por Kardec. Também aos sábados nós temos dois cursos de Esperanto. O Esperanto Básico 1, que é das 13h30 às 14h45. E o Esperanto Básico 2, que é das 10h30 às 12 horas. Também, tanto um quanto o outro, são cursos promovidos pelo nosso querido samideano Altamiro Rocha, né, com muita experiência, muito bem conhecido também na comunidade esperantista, e que, sem dúvida nenhuma, traz uma grande contribuição na divulgação do conhecimento e no estudo do Esperanto. Todo primeiro e terceiro sábado de cada mês, das 13h30 às 14h45, nós temos o Pensamento de Joana de Ângeles, que é uma coordenação do professor Jorge Andréa dos Santos. E tem como convidados o Dr. Luzia Matias e o Dr. José Henrique Rubim. Tanto um quanto o outro são figuras conhecidíssimas no estudo do Espiritismo e, sem dúvida nenhuma, uma análise do pensamento de Joana de Ângeles, principalmente coordenado pelo professor Jorge Andréa dos Santos, é uma certeza de um grande acréscimo de conhecimento para todos, né? Aos segundos sábados de cada mês, das 13h30 às 14h45, nós temos também um estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, obra de André Luiz, né? Esse estudo é feito pelo professor Luiz Eduardo Brandão,
todo aquele que já é frequentador assíduo do ICEB conhece o interesse, a importância, né, a didática, a singeleza e, ao mesmo tempo, a profundidade com que Luiz Eduardo Brandão aborda esse tema nos domínios da mediunidade, tão difícil de ser interpretado. Aos 4 sábados de cada mês, das 13h30 às 14h45, nós temos a professora Maria Amélia Braghiroli Serrano, que é vice-presidente do ICEB, um estudo sobre a obra de André Luiz, do livro Libertação. Eu recomendo a todos, aqueles que tiverem interesse, procurem no 4º sábado de cada mês, lá no ICEB, na Rio Bituruna, tente ouvir essa palestra, essa aula que Maria Amélia oferece, que é muito interessante, sobre esse livro, Libertação. Bom, meus amigos, no próximo sábado, no dia 7, o ICEB não vai funcionar por ser feriado. Então todos estarão dispensados, tá? E não teremos nenhuma atividade lá. E desde já ficam todos avisados. Mas sem dúvida nenhuma, nos próximos dias do mês de setembro, nos próximos sábados, né, do mês de setembro, 14, 21 e 28, nós teremos as atividades normais lá dentro. Então, meus amigos, como nós fazemos em todos os nossos programas agora, nós temos a participação sempre auspiciosa do querido Joel Vaz, né, com a sua agenda, e ele, sem dúvida nenhuma, nos vai dar importantes informações a respeito do movimento espírita. Joel. Quero repartir com vocês e com todos que estão nos ouvindo agora a minha alegria. Eu assisti no dia 18, na Barra da Tijuca, no Citibank Hall, um dos maiores espetáculos, um dos mais bonitos espetáculos espíritas de toda a minha vida. Olha que eu tenho rodado por aí, com a presença naturalmente do Divaldo Franco, comandado por ele, mas a Seja da Barra, o Centro Espírito Joana de Ângeles, organizou de tal maneira um espetáculo tão interessante, tão bonito, com a participação da juventude do grupo, que recebia os convidados que iam assistir a palestra do Divaldo e do grupo que fez palestra naquele dia, com uma alegria na entrada, saudando, fazendo barulho, cantando, então sejam bem-vindos, Jesus está esperando por vocês. Uma coisa espetacular. O Divaldo no palco estava inebriado, foi tão bonito e, portanto, eu quero dar parabéns à presidente Iraci da Casa Espírita Joana de Ângeles da Barra da Tijuca. Ela fica ali na rua Gilberto Amado, 311. Eu quero convidar todos, os jovens principalmente, para conhecer esta casa e participarem da sua programação. Particularmente os jovens, para conhecerem a Casa Espírita Joana de Ângeles, da entradinha da Barra, um lugar lindo, gostoso, com uma programação intensíssima de acolhimento fraterno, de obras assistenciais que se espalham por toda a Barra e até pelas cercanias. Vale a pena. Jovens que têm um desejo de conhecer Jesus, de conhecer Joana de Ângeles, esse arcanjo que ilumina a vida do nosso Divaldo Franco, não percam esta oportunidade, porque encontraram a casa certa. O Reformador faz 122 anos este ano. E eu recomendo. O Reformador é uma revistinha de 122 anos de vida. É um órgão de divulgação da FEB. Quem tem, quem recebe, quem assina o Reformador tem a oportunidade de conhecer toda a programação da Federação Espírita Brasileira, o que está acontecendo no movimento espírita, os livros que estão sendo lançados. E é um presente maravilhoso para quem você quer bem e que já tem um pezinho dentro da doutrina. Custa apenas R$ 39,00 a assinatura anual. E você receberá todo mês um exemplar do Reformador. Dê de presente um Reformador para um amigo que você queira bem. Hoje, no Teatro Vanucci, a partir das 5 horas da tarde, haverá um espetáculo maravilhoso
de mediunidade de psicopictografia. O médium Lívio Rocha Barbosa, que trabalha com esse segmento da mediunidade com um talento extraordinário. Creio eu que o seu talento pessoal ajuda na confecção dos quadros que lhe são inspirados pelos grandes mestres da pintura. Eu vi uma coletânea de fotografias de trabalhos anteriores dele e fiquei absolutamente tomado de emoção pela beleza, pela maravilha do traço que ele transporta para a tela, inspirado, conduzido pelos gênios das artes em toda a história da humanidade. No próximo domingo, nós estaremos falando na Obreiros do Bem, uma casa espírita maravilhosa que fica ali na saída do túnel, do túnel Rebouças, na direção da Paulo de Fronten, ali logo à esquerda, logo à direita, logo à direita, saiu, pim, você vai ver o Hospital Pedro de Alcântara, e lá nós estaremos falando sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, inspirado no livro psicografado por Chico Xavier e ditado por Humberto de Campos. Aliás, ao assinar o Reformador, você ganha de brinde um exemplar desse livro. Tem muito mais coisas para falar, mas fica para a próxima vez. Fica o meu abraço para todos e até lá. Então, meus amigos, vamos terminando o nosso bloco por aqui e continuaremos após o nosso intervalo. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Próximo. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Alô, amigos, aqui estamos de volta e vamos entrar agora no nosso já bastante concorrido bloco do Cultura Espírita Responde. E hoje com a colaboração aqui do nosso querido Geraldo Cardoso, né, que vai então trazer as perguntas formuladas pelos nossos ouvintes. Geraldo, por favor. Agradecemos a participação da nossa irmã Nilceia de Abreu Cardoso, do Leblon, Rio de Janeiro, que nos faz 3 perguntas. A primeira: todo espírita sabe que o passe magnético é benéfico. Por que a medicina não reconhece isso e o adota em suas práticas de cura? Bom, Nilceia, a ciência e a medicina, isso inclui, segue seus próprios padrões de trabalho e tem muita dificuldade em se envolver com aquilo que entende como fantasia ou prática religiosa sem conteúdo. O caminho para essa união da ciência com a religião ele é longo e difícil. Mas hoje em dia nós já vemos muitos médicos, psicólogos, cientistas em geral prestando mais atenção na fenomenologia de cura utilizada nas práticas espíritas sérias. Só para lembrar, o passe que você se acostumou a ver nas casas espíritas, ele não é um atributo do espiritismo. Ele também acontece em algumas religiões orientais e diversas outras de cunho espiritualista, sempre com o traço comum da imposição das mãos sobre o paciente. Então, uma questão de por que a medicina não reconhece, né, o benefício do passe magnético, isso é uma questão de tempo, é uma questão de experimentação. A medicina, como qualquer outra ciência, ela reconhece as coisas que são experimentais, testadas, e, além do mais, dentro da eternidade de Deus, né, o reconhecimento disso será apenas uma mínima fração de milionésimo de segundo na história do tempo.
Segunda pergunta. Como os senhores veem as chamadas cirurgias espirituais? Olha, Nilson, embora o tema ainda seja um pouco polêmico, é preciso antes separar os médiuns que estão envolvidos nessa prática de cura. Nós temos aqueles que são sérios, desenvolvem uma mediunidade com Jesus, não trabalham por dinheiro e conhecem os seus limites. Sim, porque os tratamentos espirituais, em muitos casos, eles não podem excluir a participação da medicina, dos médicos e dos hospitais da Terra. Vale aqui lembrar que é uma temeridade, muitas vezes, dissociar-se o tratamento espiritual do tratamento da medicina formal da Terra. Eles são complementares, eles se ajustam, eles se equilibram e eles são importantes. Na verdade, é uma interação entre os dois processos de cura que se integram para proporcionar o bem às pessoas. Por outro lado, nós temos os falsos médiuns de cura, aqueles que se aproveitam da boa-fé e do desespero dos doentes, muitos em estado de avançada doença, para usufruir vantagens financeiras, mentindo e desrespeitando a dor do próximo. Esses não são veículos de cura, eles são mensageiros do mal e não fazem ideia do quanto vai ser doloroso para eles quando descobrirem que o dinheiro oferido com suas práticas equivocadas não poderá ajudá-los no resgate de suas faltas. As curas espirituais realizadas através dos médiuns sérios, comprometidos com o bem, são reais e têm ajudado a muitos no alívio de suas dores. Essa questão, Geraldo, é tão polêmica, é tão difícil a gente poder avaliar isso, né? Nós, às vezes, temos notícias de casos em que formam-se filas e filas para serem atendidos por um determinado cidadão que diz assim que não quer dinheiro, mas ele precisa de ajuda para isso, para aquilo, para aquilo outro, para aquilo lá. É muito difícil, então, nessas horas, você poder separar o que efetivamente aquele médium está trabalhando por uma obra social, pela caridade, pelo bem, ou ele está trabalhando para oferir seus próprios benefícios. Então é preciso que haja aí aquilo que Kardec nos ensina, que é o bom senso, né? Então é preciso avaliar, verificar, ver efetivamente quais são os resultados que estão sendo obtidos com aquele trabalho, ver quem são as pessoas que estão ali em volta, como é que eles são tratados. Enfim, há uma série de circunstâncias que o bom senso pode de fato ajudar, porque é muito grande o número de pessoas que eventualmente podem se desiludir com esse tipo de tratamento. Então fica aquele estereótipo de que as curas espirituais, o tratamento espiritual é uma balela, é uma mentira, está na mão de enganadores, de pessoas sem caráter, e isso pode, sem dúvida nenhuma, trazer enormes prejuízos para o trabalho daqueles que efetivamente fazem um trabalho de escola, de vanguarda e de uma medicina espiritual de qualidade, né? Depende muito da evolução moral de cada um. Tá bom, sem dúvida nenhuma. Ouvi umas pessoas dizerem que os espíritos não leem a Bíblia porque têm a sua própria. É verdade? Olha, Nilceia, não é verdade, não. Em primeiro lugar, porque os espíritas leem a Bíblia, sim. Ela é o mais importante livro da cristandade e uma insubstituível fonte de consulta sobre questões teológicas. Grande parte dos livros psicografados pelo Chico Xavier, eles têm suas lições baseadas em textos bíblicos, onde os autores fazem análises sobre trechos dos evangelistas, dos Atos dos Apóstolos, das epístolas de Paulo, né? A leitura e o estudo da Bíblia são livres para os espíritas. Também não é verdade que os espíritas têm a sua própria Bíblia. Isso seria a negação do princípio espírita de integração ecumênica e respeito a todas as religiões. O que nós temos
são os 5 livros da codificação feitos por Allan Kardec, que são valiosos auxiliares no entendimento das bases doutrinárias. Inclusive, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo não é a Bíblia Espírita. É um livro que faz uma profunda análise dos textos bíblicos à luz do processo racional espírita. Os espíritas jamais chamariam esse livro de Bíblia e nem poderiam fazê-lo. A Bíblia ela é uma consequência por si só de toda a história do espírito humano. Nós vamos encontrar desde Abraão até o Apocalipse de João, nós vamos encontrar toda a saga, né, de civilizações, de homens, de estruturas, de culturas, um trabalho maravilhoso que mostra o crescimento, né, do homem, o crescimento espiritual. Guerras, lutas, paixões, grandezas espirituais, né, Jesus, tudo isso vem ali de uma forma que não é uma epopeia. Então tudo isso vem de uma forma que não pode ser abstraída e nem pode ser substituída. Então os espíritos não estão substituindo a Bíblia, nem têm a sua própria Bíblia. O que os espíritas têm, sim, é o Pentateuco nosso, né? Os livros básicos da doutrina que orientam, que conduzem o pensamento espírita para as suas verdadeiras raízes, as suas verdadeiras finalidades. Bom, meus amigos, nós estamos terminando aqui a nossa participação hoje e na sequência nós vamos ter a continuidade aqui do nosso querido Geraldo Cardoso com a sua internet do bem. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 720 7575. Meus amigos, Jesus nos afirmou que há muitas moradas na casa do meu Pai. Com base em tal assertiva, a pluralidade dos mundos habitados constitui um dos fundamentos da doutrina espírita. O assunto é estudado em maior profundidade no capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo, o tema é abordado sob vários pontos de vista. Diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da Terra e causas das misérias humanas, mundos inferiores e mundos superiores. Este último tópico apresenta a classificação dos mundos segundo o grau de evolução dos seres que os habitam, a saber, mundos primitivos, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores, mundos ditosos e mundos celestes ou divinos. Encerrando esse último capítulo, uma mensagem do Espírito Santo Agostinho fala-nos da progressão dos mundos, mostrando-nos que tal progressão depende única e exclusivamente da evolução moral dos seus habitantes. Sabemos que, assim como todos os outros mundos, a nossa Terra também progride. Já estivemos na condição de mundo primitivo, estamos na condição de mundo de expiações e provas e caminhamos, embora com dificuldade, rumo à condição de mundo regenerador. Sobre a evolução da Terra, Emmanuel, pela mão inspirada de Chico Xavier, compara o nosso planeta a uma universidade, que é o tema da mensagem de hoje. Sob o título Vida Física, assim nos fala Emmanuel.
Considerando a existência da Terra, um conjunto de matérias professadas em determinada cota de tempo, ver-se-á o espírito encarnado na perfeita condição de aluno, na universidade da vida eterna, assimilando valores para a obtenção da imortalidade. Para a verificação disso, basta relacionemos alguns tópicos da jornada humana, referindo-nos tão somente à área física do planeta, em termos de escola, como sejam: Terra, Instituto de Ensino e Aperfeiçoamento sob a direção e supervisão do Espírito Angélico de Jesus Cristo. Plano Físico, Departamento de Provas e Expiações. Finalidade: extinção da ignorância, revisão de culpas, resgate de débitos e eliminação de tendências inferiores. Matrícula: certidão de nascimento. Carteira: o corpo. Distintivos: os sinais morfológicos. Primeiros mestres: os pais. Classe: o grupo social. Sala de aula: o lar a que pertencemos. Motivações: as lutas indispensáveis que variam conforme os sentimentos de pessoa a pessoa. Ensinamentos: os deveres de cada dia. Exercícios: os erros e acertos de apreciação de conduta. Colegas de turma: os parentes. Companheiros afins: os amigos. Fiscais: os adversários. Currículo das lições: as provas necessárias nos múltiplos setores da experiência humana. Exames: as crises de saúde e no trabalho, nas relações e nos ideais. Banca de exame: o coração e a consciência de cada um. Sistema corretivo: provações transferidas para diante por negligência do aprendiz e, por isso mesmo, naturalmente agravadas, lembrando inspeções de segunda época. Promoções: mudanças felizes, responsabilidades maiores, encargos mais altos e direitos à continuação do próprio burilamento para a conquista da felicidade imperecível em novos estágios evolutivos, seja na Terra ou em outros mundos. Penalidades para os alunos relapsos: repetência de todas as lições mal baratadas em reencarnações no futuro. Desligamento da escola. Desencarnação. Meus amigos, agradecendo a sua fraterna audiência, despedimos-nos com votos de muita paz. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita. Bom dia. Bom dia. Qual é o formato de pagamento? Cartão. Ótimo. Então vamos poder ampliar a educação, a cultura, aumentar os apoios. Agora, cada compra que você fizer, você pode participar para que a Fazer o Bem aumente a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais em todo o Brasil. Para isso, pague as suas contas com os cartões O Bem. Prontinho. Volte sempre. Faça o bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0